falando de Vitória e Juventude, que Que jogam jogo no mesmo horário lá do importantíssimo, viu? Sport, 18h30, Que jogo importantíssimo. no Barradão. Fred, o que é que dá para destacar aí desse Vitória e desse Juventude, que inclusive fica a sugestão aí para vocês, tá, que estão acompanhando esse vídeo. Eu e o maestro Cássio Zirpoli também fizemos um conteúdo analisando alguns dados, algumas estatísticas dos principais institutos aí que a gente já acompanha, o Chance de Gol, o FMG e também o Gato Mestre lá do GE, sobre as chances de título, de rebaixamento, inclusive com detalhes interessantes lá, curiosos, que podem chamar um pouco de atenção. Por exemplo, Fred, o Juventude sendo tratado, de certa forma, como com mais chance de queda que o Sport, mesmo vindo de vitória aí sobre o Corinthians. Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu essa projeção matemática, né? Porque ali não é a gente fazendo nossas contas. Ali são estatísticos trabalhando, né? Com algoritmos, com levantamentos de milhões, milhares de resultados Critérios ali possíveis. diferentes, como destacamos. Critérios diferentes. Mas eu acho que passa muito, Celso, pela campanha do Juventude fora de casa. É um time que não apenas não pontua, como ele não resiste. Tá? Ele não resiste fora de casa. E isso chama muito a atenção. Agora, o quanto Carpini pode virar essa página, essa é uma interrogação que fica no ar. Mas enfrentar o Juventude, tendo o Juventude como visitante, é o melhor jogo do campeonato. Até mesmo, se assim, você prefere o Sport e o Juventude. De fato, eu acho que as equipes escolhem, não, eu quero o Juventude. Eu quero o Juventude. Porque o Sport, queira não queira, não foi engolido, triturado, goleado, né? Nessas partidas em que ele... Foi uma vez. Foi uma vez em casa. Em casa. Cruzeiro, né? O Sport, fora de casa, vai ali, resiste, perde por pouco, luta. Até contra adversários mais fortes, né? Teve um momento que não importasse se era mais forte ou mais fraco. Ironicamente, talvez, acho que o jogo que o Sport menos competiu no campeonato, fora de casa, foi contra o Juventude. Ironicamente, eu acho que foi o pior jogo do Sport fora de casa no campeonato. Mas essa face do Juventude de 0% de aproveitamento, tá? Ela chama muito a atenção. Então, eu acho que essas projeções partem muito desse desempenho fora de casa, que deixa o time pouco ou nada competitivo. Não sei o quanto conta para matemática, mas eu acho que, por perfil de elenco, por bola jogada, o Juventude é o mais fraco do campeonato. Ele é pior tecnicamente do que o Sport. Agora, ele tem um atalho no Alfredo Jaconi que o Sport não tem na Ilha do Retiro. A gente falou, o Sport não vence, desde a semifinal do Campeonato Pernambucano. Enquanto o Juventude ganhou do Sport, o Juventude ganhou do Vitória, o Juventude ganhou do Ceará, que são 3 resultados contra times do mesmo porte técnico, e me arrumou uma vitória importante sobre o Corinthians na última segunda-feira, um resultado que deixa o campeonato, essa parte de baixo que a gente começou analisando, extremamente tensa, extremamente tensionada. A gente tem nesse jogo, é um jogo muito importante para o campeonato, a gente tem nesse jogo o 16º e o 19º. Tá? Que é um semi-lanterna, porque o Sport ainda não entrou na conta. A gente já analisou o Sport hoje. Se o Sport vencer o São Paulo, talvez a gente passe a considerar, o Sport agora faz parte da luta pela permanência. Chegou o 20º.
Chegou o 20º. 20º. O 20º apareceu. Hoje o campeonato vai até o 19º. Tinha se perdido pelo caminho, foi bater em outra festa. Apareceu, nervoso. Só que, Celso, 4 pontos separam Vitória e Juventude. 4 pontos. Vale. Com um detalhe. O Vitória tem 2 jogos a mais que o Juventude. Esses 4 aí podem ser 3, podem ser 2. Hipotéticos. São hipotéticos, tá? Um é contra o Palmeiras fora, tu bota 0. E o outro é contra o Vasco em casa. Esses jogos que estão faltando do Juventude. Aí tu bota 3 ou 1. Então, talvez seja 1. Tá tudo muito, muito tensionado. Essa vitória do Juventude sobre o Corinthians não estava na conta dos demais. Aqui na parte de cima do Brasil, a gente não estava contando muito com essa vitória do Juventude, e ela causa um abalo e ela eleva a pressão nesse jogo, tá? Mas só para você ter uma ideia, Celso, o Sport é horrível, né? Foi durante quase todo esse campeonato o pior lanterna da história da Série A. Já foi pior. O Juventude tomou 11 gols a mais. 11 gols a mais. 11 gols a mais. Só fez 3 a mais. O saldo do Juventude é menos 23 e o do Sport menos 15. Tá? Veja. Se eu fosse os matemáticos do programa que vocês gravaram, eu me assustaria com a conclusão lá apresentada. Eu não queria assinar essa conclusão, não. Minha sensação é que o Sport, de fato, é um time mais capaz do que o Juventude. E eu acho que o torcedor do Vitória, se pudesse escolher um adversário para enfrentar nesse sábado, escolheria o Juventude. E aí ele tem obrigação absoluta de vencer. Se o Vitória sai do Barradão sem os 3 pontos, a campanha do Vitória colapsa, tá? A campanha do Vitória colapsa. Nesse jogo não tem Tem jogos a mais, tipo, todo mundo do Z4 tem jogos a menos que o Vitória, realmente. Isso. E se minha memória não falha, o jogo seguinte é Flamengo no Maracanã. É isso mesmo, eu acabei de conferir. Exatamente, é o jogo que fecha a próxima rodada, inclusive, nessa segunda, outra. E assim, ficou muito perigoso. É a mesma relação que estava Grêmio e Sport. Começa a bater o medo do time que não ganha de ninguém. Aí, de repente, a Juventude, é o time agora que não pontua com ninguém fora de casa. Aí você começa a se sentir na obrigação de não negociar resultado. Você não pode ser o time que não vai pontuar contra o Juventude dentro de casa. Aí você, por outro lado, esse mesmo Juventude vem de uma vitória, boa vitória contra o Corinthians, e treinado pelo seu ex-treinador, que conhece seu time todinho. Assim, fica... E para o Juventude, por exemplo, considera que o Juventude está zerado, o empate talvez o Juventude não vai jogar ou a vitória ou nada, não. Assim, talvez o empate o Juventude aceite esse empate. O reencontro, né, Fred, do Vitória com Carpini, né? Nesse jogo... Muito cedo o reencontro, assustadoramente cedo até, eu diria. Pois é, exatamente. E num contexto muito decisivo, né? Como você pontuou aí, e que pode mergulhar qualquer um numa crise ainda mais difícil, né? Porque para além do resultado em si, vem todo o peso de você estar dentro da zona de rebaixamento, né? E estar ainda mais inserido nesse contexto, independentemente de quão hipotética seja a situação, a pontuação lá, né? E aí, Celso, tem um ponto que é como o Vitória vai chegar para esse jogo. Porque... E aí é um peso enorme nessa balança aqui que a gente está colocando. Se o Vitória pudesse escolher ter todos esses desfalques contra o Flamengo no Maracanã ou contra o Juventude no Barradão, era melhor ter contra o Flamengo no Maracanã. Porque a gente está tratando o jogo como uma obrigação. Um time que é saco de pancada absoluto na condição de visitante. Veja a situação do Vitória. Não tem lateral direito, continua sem lateral direito. Claudinho machucado, Cáceres machucado. De novo, vai Edu para lá. Tá? Não tem seus volantes principais. Não tem Ronald. Não tem Baralhas.
E ainda não tem o William Oliveira. Então, vai possivelmente com Hiller e Rodrigues. Não tem, segue fora seu principal jogador, Mateuzinho. Quem deve fazer ali a meia é Eric. Eric, saindo das pontas para fazer a meia, coloca de um lado Romarinho, reforço, que agora vai ser acionado para uma missão importantíssima, o veterano Oswaldo como titular do outro lado, e aí o centroavante titular Renato Kaiser. Tá? Ou seja, o Vitória vai para esse jogo com goleiro titular, dupla de zaga titular, tá? Lateral esquerdo e centroavante. Vamos lá, Romarinho é o novo titular, mas chegando. Tá? Oswaldo ficou ali na posição. Ficou. Foi ficando. Pesa, tá? Pesa muito essa escalação. Tira substancialmente o cenário de que vai ser um jogo de imposição. O Vitória é muito favorito? Você pode dizer as odds aí pra gente agora. Porque o Juventude não compete. Pagando 1,73 e o Juventude 4,99. Né? O empate está pagando. Mesma relação do jogo anterior. A mesma relação, né, do jogo. Isso, exatamente. A mesma relação de Fluminense e Fortaleza. Mesma relação. Posso deixar. Sempre, maestro. 10 centavos de discordância, não posso? Aqui não. O ombudsman das odds. Das odds brasileiras. Vai que um dia alguém acha que é mesmo. Ó, Cássio, vamos conversar aqui. Eu não acho que é isso tudo, não, de favoritismo, não, viu? Acho que tá mais parelho. Acho. Ficou ruim a aposta. Ela dá uma garantia muito grande no resultado que não é tão garantido assim. Ficou muito Concordo ajustado, com o Cássio. Né? Mas não tem como ser diferente. Porque, veja só, aumentar odd aí contra o Juventude, aí já virar... Veja só, se o Vitória tá pagando 2 pontos alguma coisa, seria uma ótima oportunidade. E agora, os desfalques são muito pesados, velho. Muito pesados. E estouraria também a odd lá do Juventude do outro lado, né? Exatamente. E aí você pode criar uma armadilha, né? Exato.